somos todos colegas de trabalho, né? Hoje sou eu que estou aqui, né, repartindo um pouquinho da minha experiência. Amanhã são os senhores que estão, que vão lá para Foz do Iguaçu repartir a experiência dos senhores, né? Estamos todos aí nas mãos de Deus, né, para ajudarmos no que for necessário. Então, alguém gostaria de fazer alguma consideração? Alguém havia ouvido alguma coisa disso até então? A respeito do aquecimento global? Alguém pensava que o aquecimento global era verdade? Porque hoje é natural, assim, não se sintam assim como um ser alienígena de que acreditava no aquecimento global. Não tem problema, não é? Não devemos nos culpar por conta disso. Devemos entender que existe toda uma estrutura preparada e montada para nos colocar nesse caminho. E que Deus vai nos dando as pequenas luzes. Sim. Muita gente acha, né, que teoria da conspiração e tal, essas questões assim. E qual que é a intenção, né, das grandes empresas, né, dos grandes conglomerados, ao vender essa ideia? Reduzir a natalidade. Reduzir a natalidade e por meio das regras impostas pela a economia global, né, pela economia global ambiental, reger o planeta da forma que eles acham que deve ser regida. Influenciar diretamente na vida das pessoas. Deixar as pessoas isoladas para ser muito mais fácil de se manipular, porque uma pessoa sozinha, ela vai estar muito mais vulnerável a qualquer tipo de manipulação. Então, por exemplo, a Fundação Gates tem muito esse incentivo, né, à redução de natalidade. Então, eles visam isso por um suposto bem melhor do povo, né? Melinda, né? Melinda Gates, né? Agora eu lembrei o nome dela. Que ela trabalha de forma intensa por isso. Por exemplo, aí nós temos o Sérgio Moro. Ele é muito querido, mas a esposa dele é uma fiel defensora do aborto, é uma abortista. Ele defende a economia global, que são essas questões. Nossa, mas ele parece ser um neoliberal que defende a criação de empregos, que defende a questão de abertura de escolas técnicas. Sim, para criar pessoas para áreas específicas que eles querem. Tem agora um filme que eu não me recordo, que cria todo esse panorama de mentalidade manipulada. Eduardo, qual que é o nome do filme que cria toda essa mentalidade manipulada, que era o pessoal vivendo lá sobre a cúpula, que tinha que colocar o dedinho todo dia para receber a vacina? Doador de memórias. Exatamente. Assistam o filme Doador de Memórias. Vem bem calhar para a nossa época. Então, essas pessoas, elas vão colocando por meio das mídias as suas ideias. Às vezes um filme de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, a ideia dele vem se cumprir hoje, bem claramente com a agenda da IPPF. Então, se os senhores entrarem na IPPF, né, que é a sigla, podem digitar IPPF, tá, no Google e buscar o site deles, os senhores vão ver
que em 2022, para 2022, eles querem implantar de forma totalitária o aborto aprovado em todos os países. Para ser aprovado o aborto, eles têm que aprovar, antes era a meta de 2021, ser aprovado a ideologia de gênero em todos os países. Eles não chamam de aborto, eles chamam de saúde reprodutiva da mulher. Tá? Eles têm um nome mais bonito para isso. É saúde reprodutiva da mulher. Matar o bebezinho no ventre materno é saúde reprodutiva da mulher. Então, os senhores vão ver lá, aprovado, né, pela ONU, todas essas questões que eles colocam lá na agenda. Tem muitas atrocidades que a gente vê. Nossa, eles planejaram isso para a agenda, cumprir até 2022 o aborto total no nosso planeta, em todos os países sendo aprovados. Então, nós temos aí na Argentina aquela triste tragédia que aconteceu na Argentina, a questão da aprovação do aborto. Eu acho que quem convive com alguém que está estudando um pouquinho a respeito da defesa da vida, e esses assuntos da defesa da vida, eu acho que ontem alguém me falou que tem um senhor aqui que tem uma anistia, né? Que tem um grupo que estuda a respeito da defesa da vida aqui, né? Então, é muito importante que todos invistam um tempo estudando esses assuntos, porque vai abrir a mente dos senhores, vai conseguir ver o antes e o depois, os senhores vão conseguir fazer uma leitura para onde estamos sendo encaminhados nessa questão. E essas agendas, elas estão estritamente atreladas com o Império Ecológico. Cada item da agenda, né, da IPPF está atrelada com um item aqui do Império Ecológico. Eles precisam manipular esses conceitos e toda a cientificidade desses conceitos para estarem colocando para a sociedade, para estarem colocando para as nossas famílias, para as nossas escolhas pessoais, que eu tenho que colocar em primeiro lugar a minha carreira, eu tenho que colocar em primeiro lugar a compra da minha casa, eu tenho que colocar em primeiro lugar a troca do meu carro, para depois eu, com 39, 40 anos, ter meu filho. E se eu já tive um filho, eu não posso mais ter outro, porque demanda muito trabalho, eu não aguento mais essa criança. Planejamento é IPPF. Agora eu não lembro exatamente o que é o I, mas é como se fosse assim, Instituição de Planejamento Familiar. Planet Parent Family. Agora o I eu não me lembro a sigla. Você está falando dessas agendas, aí a gente pode associar a agenda do Fórum Econômico, que está atrelada a todas essas outras agendas. Exatamente. Assim também como o Foro de São Paulo. O professor Olavo de Carvalho vem colocar aqui para o nosso país. Assim também como todas as decisões do Clube de Roma. Né? Então, nós temos aí várias frentes de dominação do mundo. Né? Uma delas é essa questão do império global, do império ecológico, que vem sendo colocado a partir da utilização dos meios naturais. Então, eles colocam que o aquecimento global como o grande precursor aí de tudo isso que a gente vê, destruição da família, assassinato de bebês, a grande onda de suicídio dos jovens, porque com tudo isso as pessoas vão ficando vulneráveis, porque se olharmos as taxas de suicídio,
Uma pessoa que tem uma família grande, com vários filhos, né, uma família numerosa, a taxa de suicídio dessas pessoas é nulo praticamente. A taxa de pessoas que têm 4 ou mais filhos é baixíssima. A taxa de pessoas que possuem filhos, 1, 2, também continua sendo menor do que aquelas pessoas que estão sozinhas. Então, se pegarmos uma pessoa sozinha, e daí nós entramos na questão da ideologia de gênero, que se uma pessoa ela pode ter um relacionamento poli, de vários, né, poligâmico, né, porque a igreja ela instituiu o matrimônio, o sacramento do matrimônio monogâmico, entre homem e mulher. Então, ali contempla toda a verdadeira natureza, o feminino e o masculino, um completando o outro, cada um com suas características, cada um com suas diferenças necessárias para formarmos uma sociedade e educarmos uma criança. Então, a falta dessa estrutura, desse complemento, né, torna uma pessoa sozinha em um relacionamento poligâmico. Porque se uma pessoa pode falar assim que ela está em um relacionamento com o seu par, porque o correto é falar par, tá? Porque nós temos 2 pares de sapatos, tá? O termo para esse tipo de relacionamento é chamado de par, não é casal. Casal é o homem e a mulher. É par, 2 pares de sapatos. Nós temos 2 sapatos iguais, né? Ou seja, relacionamento de 2 homens, de 2 mulheres. Ele se torna vazio, ele se torna nutrido pelo seu egoísmo. Ele não é complemento. Quem é casado sabe a dificuldade de ser casado, né? A própria diferença se impõe do homem e da mulher. A diferença ela se impõe. A forma mais emotiva, mais sentimental, que perturba a cabeça do homem em alguns momentos, coitado, né? Você não me dá atenção, né? Você não conversa comigo, você me olhou meio assim. Então isso é próprio, assim, por mais que vamos, né, olhando para Nossa Senhora, ela vai nos moldando, mas a nossa natureza está ali dentro, né? Nossa natureza decaída, né? Ela está ali dentro. Então, o homem e a mulher, cada um tem a sua natureza, né? Com a decadência do pecado. E então é sobre esse aspecto que o aquecimento global ele vem modificar até essa visão de deixar a pessoa sozinha, porque se eu me casar e ter filho, eu vou estar destruindo o meio ambiente, eu vou estar consumindo mais água, eu tenho que investir nos recursos renováveis. Quando você vai em todos os banheiros públicos, está lá, só 2 folhinhas de papel para enxugar a mão. Você sai com a mão molhada, porque você não quer gastar papel, por conta senão vai destruir o meio ambiente. Não é aquele sentimento assim que muitas vezes nós passamos para os nossos filhos, que nós devemos economizar para comprar as coisas necessárias que precisamos. Não, filho, vamos economizar a água, porque senão a água está cara, né? Vai passar acima da taxa mínima para a gente poder estar investindo dinheiro no que é mais importante. Não. Tem pais que ensinam, não, porque a água vai acabar. Porque nós vamos destruir o planeta. Então, ensinar as coisas certas, pelos motivos certos e pelas causas certas. E a causa do aquecimento global, ela é colocada, um deles também, influenciado pela questão do efeito estufa, pela emissão de CFC, né, na natureza. Então, de cloro, flúor e carbono na natureza. E daí é interessante a gente olhar essa figurinha aqui,
que nós vamos ter a camada de ozônio em azul e nós vamos ter as causas que influenciam nessa destruição da camada de ozônio, que são os aerosóis, toda a parte de refrigeração, né, que é o gás utilizado na refrigeração das câmaras frias, das geladeiras, dos frigoríficos, toda essa parte que, né, o gás que fica ali circulando para a gente obter a refrigeração. Os meios de transportes, os implementos agrícolas e também o gado. Nosso gado, ele é um grande produtor de liberação de gás carbônico, porque olha só quanto gado não se tem e como que é liberado pelas flatulências do gado o gás carbônico na natureza, o metano. E daí as flatulências do gado e o aerosol que todo dia os senhores passam para ficarem cheirosos para a natureza, né, para a esposa, para a família, para aquele que os senhores estão acabando com o meio ambiente. Joguem fora agora todo tipo de aerosol, passem a andar que nem os hippies, fedidos, que nem as feministas, não depilando as axilas, tá? E parem de consumir imediatamente carne bovina, porque todas essas coisas, elas vão acabar com o meio ambiente, vão destruir a camada de ozônio. E essas coisas são faladas desse jeito. E parece que é uma piada. E são tratadas a sério, dessa forma como que eu falei na escola para os alunos. E é por isso... Como se fosse uma maneira fácil assim, de fazer uma vasectomia na cabeça. Exatamente, Quando eu via isso em geografia, aparecia sempre uma imagem de uma cidade assim, com muitos prédios, tudo poluída. Eu tinha medo assim, de ligar a torneira, eu ficava com medo de parece que vai acabar amanhã o mundo, do jeito que eles falavam, né? Até eu não gostava assim de imprimir muita coisa no papel, porque eu achava que ia acabar, que ia estar desmatando as árvores. Exatamente. E é um medo assim que você fica meio que cego. Aí só depois que você vai descobrindo tudo isso, até que eu não sei em qual lugar que eu vi, que eles falavam para fazer aquele exercício de pegar a população mundial e dividir pelo estado do Amazonas, você vê que a densidade demográfica dá igual de Curitiba. Então assim, você começa a perceber, nossa, tem algo muito errado, né? E é só parar para pensar um pouco. A gente vê que o senhor estava falando dos aerosóis, assim, não faz muito sentido, né? Que tudo isso causaria essa suposta influência tão grande, né? Exatamente. Eu deixei marcado aqui, deixa eu ver se tá aqui, para ler para os senhores que essa parte de liberação de CFC, né, ela é tão desproporcional que nós vamos ter, eu vou ler aqui, nós vamos ter cerca de 650 milhões de toneladas de cloro, né, emitidas, que é o cloro, o CFC é o cloro, o flúor e o carbono, que vão, por exemplo, ser liberados na natureza e junto vão criar reações químicas, e essas reações químicas na atmosfera, aqui nessa parte azul, né, onde está representada a camada de ozônio, aqui nessa parte alta, ela vai, por meio dessas reações químicas, destruir, fazer um buraco na camada de ozônio, por conta do desodorante dos senhores e da carne bovina que os senhores comem. Então, olha só, maldosos, estão criando um buraco na camada de ozônio porque querem se manter nutridos e cheirosos, egoístas, né? Só que essa porcentagem que é liberada por conta desses aerosóis representam
0,75 milhões de toneladas. E o planeta naturalmente se extinguir a vida no planeta, ele vai produzir sozinho 650 milhões de toneladas. Então nós fazemos diferença? Fazemos diferença? Então podemos continuar cheirosos, podemos continuar nutridos e alimentados pela carne vermelha. Mas é interessante como essas coisas pegaram na natureza. Nós temos aí na década de 70 os hippies que criaram aí uma linhagem de que não usam desodorante e de que não, as senhoras que não se depilam, coisa mais horrenda, né? Nossa Senhora, nossa, por isso que eu gosto de ser mulher, né? Tão, né, lisinha assim, né? Senão vou parecer um homem. Então daí a gente tem a diferença, o confronto da ideologia de gênero. A mulher querendo ser homem, a mulher se colocando no lugar de homem. Não é porque o homem toma certas posições na sociedade que a mulher é menos importante. Cada um tem a sua importância e o seu papel em cada lugar. De cada maneira que Deus nos criou. Mas nós temos aí, para ver como que essas coisas influenciam na nossa sociedade, nós vamos ter aí a grande leva de pessoas veganas. O veganismo, de pessoas que não consomem carne e são ativistas, que defendem a questão da proibição do consumo de carne e te taxam. Porque você está destruindo a camada de ozônio, você está influenciando no aquecimento global. Gente, nossa, parece uma loucura, mas é verdade. As nossas leis ambientais, elas são pautadas por essas loucuras, mesmo que não comprovada. E esse artigo aqui, desse livro, desse capítulo desse livro, ele fala o seguinte: a ciência louca ou a herança distorpada. Então olha só a nossa herança da década de 70 aí dos hippies. Entendeu? Lógico que tem problema, tem pessoas que têm certos problemas de alergia, intolerância. Não estamos negando isso. Só que a carne, ela ocupa um papel fundamental para o ser humano. Uma pessoa que consome carne, ele aumenta os seus níveis de imunidade e proteína, né, com a proteína da carne. E o cérebro, ele precisa da carne. Então, se nós criarmos aí uma população frágil, porque se a carne deixa o nosso organismo mais forte, e principalmente o homem precisa comer carne, tá? O homem precisa comer carne vermelha, tá bom? Para sua estrutura. E se o nosso cérebro depende também dessas vitaminas, então hoje com essa linha vegana, nós estamos tendo pessoas com um corpo menos imune, mais vulnerável e também com uma cabeça menos inteligente. Perfeito porque eles querem, né? Dominar as massas. Fazer massinha de modelar das nossas cabeças. É exatamente isso. E lá na parte aqui do livro do Pascal Bernardin, ele vai falar assim que além do boizinho, além da vaca, os campos de arroz também são produtores de metano, que destroem a camada de ozônio. E ele fala o seguinte: em uma só palavra, o homem constituiria um perigo para a Terra, no olhar dos aquecimentistas,
no olhar dessas pessoas que querem colocar o império ecológico. O homem representa um perigo para a Terra. E daí a 5 anos atrás, nós vamos ter alunas que vão te confrontar que a vida de uma árvore é mais importante do que a vida de um ser humano. E não está longe, gente. Está aí. Nós recebemos isso na escola. Então, quais são as verdades que nós devemos passar dos conteúdos de geografia? Quais são as verdades que estão querendo nos colocar goela abaixo a respeito do ambientalismo, da ecologia? Então, o resfriamento global, né, nos próximos 15 a 20 anos, seria mais provável, em face do conhecimento que nós temos, né, que o atual clima ele vai resfriar. Então, essa figurinha aqui, ela é colocada em várias propagandas, né? O sol maléfico, que ele vai estar atravessando o buraco da camada de ozônio provocado pelo seu aerosol, pela sua carne, né? E vai estar derretendo lá os iglus, né? As casinhas, né? Vão estar acabando com os pinguins. Então, o buraco aqui na camada de ozônio, isso aqui eu já comentei, né? A respeito dessa parte. E eu queria estar continuando aqui um pouquinho, ler um pedacinho mais desse texto aqui, sobre a ética global. Se parece prematuro fundar, a partir de agora, os valores espirituais, a urgência de um retorno aos valores morais é pouco constatada, então a necessidade de uma ética global se impõe insidiosamente. Síntese do movimento dialético revolucionário que opôs aos valores cristãos de sua tese. A antítese nihilista, libertária ou esquerdista. O retorno aos valores morais impostos pelo Estado. E não mais a Deus. E não mais pela Igreja. E não mais pela família. E conclui esse processo. O pedestal de valores comuns, a ética global, que assim emerge, permitirá, de resto, ao sincretismo mundialista se apoiar em uma base sólida, a partir da qual atacará não mais os bastiões da ética das religiões, mas também as suas posições teológicas e rituais, numa característica de inversão revolucionária, que parte de subversão das consequências para atender os princípios, a ética, e não mais considerada como uma consequência dos dogmas fundamentais, mas como um cavalo de Troia, que permite subverter de forma insidiosa. O que ele está dizendo aqui? Ele está relatando tudo que nós estamos vivendo hoje. Toda a parte que nós estamos vivendo hoje está sendo relatada. Olha só, quando ele fala que os valores morais devem ser postos pelo Estado. Quem deve educar as nossas crianças? Quem deve educar as nossas crianças são as escolas. Ora bolas, quanto imposto nós pagamos? E essa professora não faz isso aqui na escola? Eu vou ligar lá na escola reclamando. O que está acontecendo com meu filho? Essa professora que não ensina? Essa professora que não educa? Ah, mas é a escola. Vamos lutar por mais direitos. Devemos lutar por mais direitos. Quanto mais direitos nos é pedido para o Estado, mais ele nos tira a nossa liberdade. Quanto mais exigimos do Estado que façam coisas para nós, mais liberdade estamos dando para que ele tome conta da nossa vida. Temos que colocar uma lei para tal coisa, temos que colocar uma lei para tal coisa. E temos que criar
a BNCC. Temos que criar um currículo comum para todos os estados, indiferente se a criança mora lá no meio da mata amazônica ou se ela mora nos pampas lá do Rio Grande do Sul. Temos que ter um currículo comum. Por quê? Porque é de nosso direito que cada criança que nasce no Brasil aprenda a mesma coisa. O igualitarismo, tirando o individual, tirando o ser da criança, da onde ela nasceu. Aqui eu vou ter tais tipos de árvores. Aqui eu vou estar olhando com os meus olhos e eu vou estar vendo grandes pastos. Por quê? Porque aqui tem uma região de grande produção de carne bovina. Mas não, eu tenho que apagar isso do que a criança vê. Eu tenho que tirar isso dos olhos dela e colocar outras coisas. Eu tenho que colocar para a criança aquelas imagens da Frozen. Para ela crescer e ser uma cidadã militante, assim como o Yves Lacoste diz. Ainda aqui, continuando nesse parágrafo, né, dos valores tirados de Deus, dos valores tirados da igreja, dos valores tirados da família, né? Então, quem vai reger mais as nossas leis não é os dogmas católicos, não é mais a doutrina católica, é a ciência. A ciência, a verdadeira ciência, aquele cientista que realmente quer lá encontrar se está derretendo ou não as calotas polares, não. A ciência comprada pelos interesses dos estados, dos interesses das grandes organizações globais. Porque não tem nada de errado em ser cientista. Se você está buscando colocar Deus à frente da ciência e ver que a ciência ela é falível e que ela pode ajudar a responder muitas questões, mas que ela é falível, não tem nenhum problema. Você pode ser um grande cientista, descobrir grandes coisas e colocar a ciência a serviço de Deus. Então, é isso que é feito quando esses valores eles são impostos pelo Estado. Nós temos aí formas de como devemos proceder dentro da igreja. E a igreja tem que ser acabada agora. Chega um policial e fecha a igreja, porque é norma. Nós estamos vivendo aqui, você tem que seguir as normas sanitárias. Vai ser fechado agora, mas eu não posso parar o sacramento. Padre, uma missa não pode parar. Pode morrer todo mundo aqui. Tem o padre celebrando, pode morrer todos nós aqui. Se aqui tiver uma missa sendo celebrada e o sacerdote estiver vivo, a missa não pode parar, ela não pode ser interrompida. E estão hoje interrompendo a Santa Missa. O santo sacrifício está sendo interrompido por conta de normas sanitárias. Então quem dá as normas não é mais a igreja, não é mais Deus. São essas organizações. Então, uma família aí não pode mais se reunir para celebrar a festa do batismo de uma criança, para cumprir as normas sanitárias. Então, deixando as pessoas isoladas em casas. Lembram que eu falei? Uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, uma pessoa vulnerável, que está muito mais vulnerável ao suicídio. Nós temos uma grande onda de suicídio crescendo no mundo todo. Mas os senhores sabiam que suicídio não pode ser documentado, né? Não pode ser informado pelas mídias. É proibido. É proibido. Não se pode documentar suicídio. Então é por isso que nós não ficamos sabendo. Mas eu duvido aqui, se cada um dos senhores não está escutando, que um ou outro não se suicidou, não ficou sabendo de algum suicídio por esses tempos. Todos nós ficamos sabendo.
Todos nós ficamos sabendo. É difícil ter alguém que não encontrou. Uma pessoa que conhece alguém que se suicidou. Levar as pessoas... Eles querem isso. Eles querem reduzir a população radicalmente. Então, olha aqui, que bom para a mentalidade deles. Ah, se suicidaram? Não é nenhum problema. Toda aquela alma que morreu, muitas vezes sem ter a oportunidade de se confessar, de pedir perdão, de se reconciliar, de mudar de vida. Devemos pedir a Nossa Senhora a graça de não morrermos subitamente. Pedirmos a graça a Nossa Senhora, né, que ela nos dê o tempo certo de morrer com os sacramentos. E diz assim que a maior punição para nós seres humanos, devido ao nosso pecado, é ficar sem o quê? Sem a Santa Comunhão. Então, quando nós cometemos um pecado, nós somos banidos da comunhão com Cristo. E feliz daquele que tem esse conhecimento. Eu estou em pecado, não posso comungar. E não ficamos com vergonha. Não, hoje eu não vou comungar, eu estou em pecado. Ensinamos para os nossos filhos, não, filho, mamãe não conseguiu se confessar, eu não vou comungar, mamãe está indigna de receber a comunhão. Os nossos filhos vão ver o nosso amor pela Eucaristia. Não é banalização. Temos uma forma correta de receber nosso Senhor Jesus Cristo que hoje é proibida. É um pecado receber nosso Senhor Jesus Cristo dignamente. Então, nós temos a doutrina católica ensinando a forma correta de receber. Não vou entrar aqui nesse mérito. Pelo direito canônico da Igreja, nós temos esse direito preservado, que nós podemos receber nosso Senhor Jesus Cristo conforme as normas que ali estão. Mas hoje somos proibidos por esse império global que se impõe, que toma conta infelizmente, toma conta dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, e devemos rezar por eles e fazer penitência, porque eles são os filhos amados de Nossa Senhora. E junto com eles, né, vai ter aí o curso do padre Paulo Ricardo, sobre todo os anjos e demônios, e no lançamento do curso ele falava a respeito de que cada padre, era no dia do aniversário sacerdotal dele, cada padre tem um anjo mais forte consigo. Então, quando Deus nos coloca à frente de certas missões, nosso anjo da guarda está preparado. Então, não tenhamos medo. Não tenhamos medo de falar a verdade. Não podemos atacar o ser humano, né? Temos que falar a verdade, ter paciência, ter caridade, ter benevolência, porque às vezes ainda não chegou o tempo da pessoa, ter calma. Mas esse tipo de verdade sobre a camada de ozônio, sobre o aquecimento, é a porta. Por quê? Porque a geografia, as pessoas podem ver com seus próprios olhos. E daí ontem eu mostrei alguns materiais que podem ser utilizados para o conhecimento geográfico em sala de aula e ser utilizado desse conhecimento geográfico para ensinar outras coisas. Por exemplo, se utilizando da história dos santos. O santo do dia, onde o santo nasceu, onde é que ele estava situado, levar a criança para o mapa, ver qual era o lugar onde o santo estava vivendo, para onde ele mudou. Por exemplo, como eu falei para vocês que eu fiz com a minha aluninha,
do quinto ano, que eu trabalhei com ela os caminhos de São Paulo, trabalhei com ela a vida de São Paulo, ensinando geografia. Ensinei toda a parte da onde que veio São Paulo de Tarso, veio lá de Tarso, mas tem alguns indícios que diz que ele nasceu com 2 anos na Galileia. É verdade, não sabemos, não podemos comprovar isso, mas aonde que fica a Galileia? Ah, tá, depois ele se mudou. Então, fui fazendo, mostrando o percurso da foto, mostrando onde que estava inserido esse contexto. No mar Mediterrâneo, o que é o mar Mediterrâneo? Olha, nós vamos ter lá o canal de Suez, nós vamos ter o estreito de Gibraltar para entrar no mar Mediterrâneo, nós vamos ter as fossas abissais lá no meio do mar Mediterrâneo. O que são as fossas abissais? Olha só, quando São Paulo teve que viajar na sua 3ª viagem missionária de barco, ou senão quando ele viajou como missionário, teve que passar por esse mar. Lá no fundo desse mar tinha as fossas abissais, que são grandes buracos no oceano oceânico. Nossa, mas dentro desses oceanos oceânicos existem alguns animais. Eu lembro que eu mostrei até a figura para ela de uns peixes que pareciam umas aranhas, umas piranhas, assim, que eles têm uns dentões assim. Aí você vai mostrando, olha, existe isso lá no fundo dos oceanos. Utilizando do quê? Das Sagradas Escrituras. Faça hoje, Gabriele, o resumo do capítulo 3 de Atos de São Paulo, tá bom? Agora faça no próximo uma síntese. Agora eu quero que você fale, explique para mim, oralmente, quais são tais pontos. Então, dentro da nossa limitação, a gente vai fazendo aos pouquinhos e vamos aprendendo aos pouquinhos e vamos usando dos elementos geográficos para inserir a pessoa na própria realidade, para que quando a alma dela estiver cheia do que verdadeiramente é real e não constatar mais que um bebezinho no ventre materno é uma vida, nós vamos subindo nos graus de elevação, utilizando da matemática e das outras ciências, da metafísica, podendo chegar aí aos graus mais elevados do nosso intelecto, das nossas faculdades mentais, tá? Então, quando mostrarmos para uma criança aí um vulcão e mostrar para ela que o cloro emitido pelos vulcões é muitíssimo maior, independente do nosso cloro, do CF6 contidos nos aerosóis e na refrigeração e as flatulências do gado e também dos campos de arroz e das plantações, ela vai ver que independe dela. É graça de Deus. Então eu vou pedir agora para o Eduardo vir aqui, que ele vai continuar. Pode ser, Eduardo? E eu gostaria de abrir agora para perguntas, para questionamento, para quem não estava aqui antes. Por favor, me perguntem, não ficam com vergonha, não. Não, ninguém? O que faz parte? Ah, tá, esse daqui? Ah, tá. Eu posso estar mostrando aqui o material didático, eu posso também estar passando para as senhoras o material didático que eu mostrei para eles ontem. Pesquisar aqui. Ó, esse materialzinho foi que eu trabalhei com a Gabriele. Estou passando rapidamente aqui só para ter
para ter conhecimento, mas o material didático, né, que eu trabalhei com a Gabriele, ele deve ser principalmente produzido por nós. Então, todo mundo aqui que tem intenção de trabalhar na escola, já vai pensando para Deus iluminar o seu entendimento, para ir produzindo o seu próprio material. Podemos utilizar do material didático? Podemos, mas devemos produzir o nosso próprio material, tá? Nossa própria seleção de materiais, tá? Então, aqui foi trabalhado, né, toda a parte de Israel, o contexto do relevo de Israel, aonde se estava localizado. Aqui nós vamos ter aqui, ó, o Vale do Rio Jordão. Foi trabalhado aqui a questão também da elevação espiritual, Jerusalém o céu, Jericó o representado pela Bíblia o inferno, uma parte de artes, né, utilizando da arquitetura grega. Deixa eu mostrar agora a outra parte que é trabalhado lá mesmo com o pessoal da escola. Peraí, deixa eu mostrar, acho que o que tinha ontem é melhor. Essa foi a parte que eu trabalhei ontem. A respeito do material didático que pode ser utilizado, é isso que você gostaria de saber? Então, nós podemos utilizar o material didático de duas formas. Cumprindo os conteúdos da BNCC. Então, devemos procurar algum material didático que atenda aos conteúdos da BNCC e saber utilizar deles para fazer as nossas aulas. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter o Caderno do Futuro, mas pode ser também a apostila do Vamos Trabalhar, tá? Que tem para as séries. Eu trabalho lá com a apostila do Vamos Trabalhar, porque ela cumpre os materiais da BNCC. E eu utilizo dessa apostila para fazer as minhas aulas, só que seguindo o meu raciocínio e o meu entendimento. Por quê? Porque se chegar alguém questionando a respeito dos conteúdos da BNCC, eles vão estar sendo trabalhados, só que na ordem e da forma que eu acho, porque nós temos um direito. Nós, professores, nós temos a liberdade de cátedra. Então, se eu trabalhar todo aquele conteúdo durante todo o ano, não pode ser interferido. Então, eu posso pegar os conteúdos e organizá-los de acordo com o que eu acho que é mais interessante. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, está um conteúdo do primeiro ano de Geografia. Lado direito, lado esquerdo. Aí já passa abruptamente para o planeta. Não vem, olha, o que seria mais cabível aqui? Lado direito e lado esquerdo. As orientações geográficas, não é? Os pontos cardeais e colaterais. Não é o mais óbvio? Se a criança aprendeu lado direito e lado esquerdo, que é a frente, que é atrás, logo vem em seguida os pontos cardeais. Mas não. Pela estrutura da BNCC vem o que? O planeta. Então, assim, do nada, ensinei lado direito e lado esquerdo para a criança, eu já vou ensinar o planeta. Vamos olhar para o planeta Terra agora. Mudou abruptamente de assunto. Planeta Terra, tanta porcentagem de água salgada, água doce, é formado por terra, a crosta. Aí logo em seguida vem o que? As moradias. Vamos olhar aqui as fotos das favelas, campo, isso e aquilo. Sem fazer um link totalmente sistematizado, fragmentado o conteúdo, como o Império Ecológico quer. Que você não consiga olhar para o meio ambiente e ver Deus, olhar para o meio ambiente e encontrar as verdades.
mais 5 minutinhos para concluir aqui, só para responder a pergunta dela. E daí, como que a gente pode trabalhar isso? Como que é teu nome? Vitória. Nós vamos ter também, para dar um melhor respaldo desses conteúdos, esse caderno geográfico. Pode vir aqui pegar esses materiais aqui, para olhar e estar passando para quem não viu ontem, por gentileza? Podem estar pegando aqui. Nós vamos ter esses cadernos geográficos que vão nos utilizar, que vão nos ajudar a utilizar o conteúdo, o conceito geográfico da melhor forma possível. Então tem esse materialzinho aqui, ela é uma senhora, chama Janaína Mourão, uma senhora católica que está produzindo esse material. Eu ainda não entendi qual que é a verdadeira linha dela, tá? De raciocínio, ela tem alguns cursos assim que eu ainda não consegui entender o objetivo dela, muito voltado assim também para promoção do professor, em ganhar dinheiro, umas coisas assim que eu ainda não entendi. Mas eu estou indo pelo que eu achei bom do material, porque todo material ele vai ter alguma coisa boa, tá? Toda pessoa tem alguma coisa de bom. Então vamos tirar o que é bom. O que é ruim? A gente joga fora. Aquela folha feia que veio lá no Vamos Trabalhar com a Frida, ou com aquela figura distorpada da Mona Lisa. Arranco, jogo fora. Qual que é o bom desse material? Que as folhas, elas vêm individuais. Você não trabalha com a apostilinha. Então eu escolho qual folha eu quero trabalhar. Tá? Eu posso usar o material para fazer a coisa certa. Por quê? Porque eu sou a porta-voz do aluno. Sou eu que tenho que direcioná-lo. Então, daí eu esqueci de novo o nome dela. Vitória. Vitória, aqui, ó, é um esqueminha de que eu fiz nos primeiros meses de aula. E que eu dei uma pausa nisso, que eu vou retornar agora, porque eu precisava avançar com algumas questões de linguagem com eles, que hoje em dia não é mais chamado português, né? Hoje em dia se trata como linguagem. Tudo é linguagem, né? Não que não exista a linguagem corporal, a linguagem, né, oral, mas existe uma forma correta de escrevermos e de ler certas palavras. Então, eu utilizei aqui da história do santo para fazer o quê? Olha aqui nesse dia, vou voltar, sai aqui do slide. Então, aqui nesse dia, era no dia 2 de março, dia de Santa Ângela da Cruz, uma santa com o corpo incorrupto, então levo a figurinha da santa, né? Falo da onde que a santa é da Espanha, e faço o aluno viajar no mapa, né? Viajando no mapa. Aproveito o textinho da história do santo para continuar com a história de linguagem. Então, vamos procurar no mapa palavras com a letra P, estou trabalhando a letra P, ou encontros consonantais, ou encontros vocálicos, ou encontre as consoantes A, E, I no texto. Então, utilizarmos dessas coisas para podermos estar cumprindo a nossa verdadeira missão como professor. E é isso. Espero que eu possa ter colaborado um pouquinho. E no que precisarem de ajuda, eis-me aqui. Posso passar os materiais, as indicações, tá? Os outros materiais que eu trabalho. É isso, muito obrigada. Vamos rezar uma Ave Maria para o Eduardo continuar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.